Junichi é um perdedor feio e menos ris como você, que não consegue acertar nenhuma enxada. Porém, tudo muda quando ele se confessa para a garota mais popular da escola e ela decide namorar com ele. Agora, todo vilão da escola quer provar sua salsicha. Tudo começou no primeiro dia do novo semestre. Durante a aula, nosso garoto Junichi se reúne com seus amigos perdedores. A única língua que você fala é fracasso, que estão todos irritados por estarem cercados por casais românticos, enquanto eles próprios são menos idiotas que não conseguem ter bochechas, mesmo que paguem por isso. Droga! Só então a vizinha de Junichi, Nainai, cujos melões têm gravidade própria, entrega a Junichi o almoço que ele deixou em casa. Assim que ela sai, seus 3 amigos perdedores exigem saber quem é aquele vilão de proporções insanas. Tsubaki. Junichi explica que eles são amigos de infância e começam a falar sobre como Nainai é a melhor coisa que já viram desde a obra-prima de Kim Kardashian com Ray J. Só então, o ídolo de cabelos negros da escola, Kashi, diz a Junichi como ela está feliz por estar na mesma classe que ele. Quando ela sai, Shinpei comenta como é triste que Kashi esteja apenas embalando cerejas, apesar de sua beleza. Olho lateral bombástico. Mas Junichi insiste que mesmo sendo pequeno, merece ser amado, um sentimento que qualquer homem apreciaria. Sim, garoto. Vendo várias garotas conversando com Junichi, os rapazes ficam com ciúmes e decidem pegar revistas malucas e começar a lê-las em público para deixar todos desconfortáveis, chocando e constrangendo Junichi. Ele implora que guardem as revistas, considerando que todos ao redor estão olhando para eles como se estivessem comendo um hambúrguer perto de um grupo de vegetarianos. Quando ele protesta novamente, Shinpei oferece-lhe uma revista exortando-o a abraçar o seu verdadeiro eu degenerado. Incapaz de resistir ao seu desejo de continuar, Junichi aceita, apenas para desistir quando um vilão peituda chamado Yukana aparece de repente atrás dele. Ele luta para pegá-lo enquanto insiste que não é dele, mas Yukana pisa na revista e diz para ele guardar o lixo em casa. Depois que ela sai, Junichi fica paralisado, genuinamente com medo dela. Mais tarde, o grupo discute como Yukana é uma gata e Shinpei sugere que um deles a convide para sair. Junichi os lembra que eles são vagabundos mais feios do que os telespectadores deste canal. Mas Shinpei e Keigo argumentam que as garotas são fáceis e não se importam com quem ficam. De repente, os outros escolhem Junichi para confessar a Yukana. Quando ele se recusa, Shinpei faz Minoru segurá-lo enquanto Keigo coloca uma carta em seu armário. Horas depois, Yukana o encontra e depois de lê-lo, ela diz a seu amigo vilão, Hanko, para ir para casa sem ela. Então Yukana vai ao local do encontro chocando Junichi, que tinha certeza de que ela não iria aparecer. Desesperado, Junichi se ajoelha e implora que ela namore com ele. Mas Yukana apenas parece enojada e diz que ele está perdendo tempo. Junichi se convence de que amanhã será o fofoqueiro da escola. E ao aceitar seu destino, ele vê seu protetor pêssego e pensa consigo mesmo que ajoelhar-se tem seus benefícios. Então ela pergunta por que ele quer namorar com ela e Junichi não consegue responder, pois o raciocínio dele é querer rachar e derreter em suas bochechas. Seu baca atrevido. Mas Yukana o questiona e diz que sabe que ele só quer perder a virgindade, o que o surpreende. Ela diz a ele novamente para se levantar, e com seu lado degenerado garantindo que ele continue, Junichi diz com confiança a Yukana que seu orgulho masculino não o deixará levantar a cabeça. Mas é então que Yukana o critica por olhar para seu protetor pêssego. Mas então, Yukana se agacha e o convida para ver melhor. Quando ele tenta, a mão dela bloqueia sua visão e ela zomba dele por ter caído nessa. Lutar. No entanto, ela pergunta se ele realmente gosta dela e Junichi suspeita que ela possa enganá-lo novamente. Então, ele vai embora. De repente, ela o puxa de volta, o encurrala e diz que gosta dele antes de repente afirmar que eles agora estão namorando, chocando Junichi completamente. Naquela noite, ele se pergunta se Yukana sempre teve um péssimo gosto para homens, porque não faz sentido ela ter concordado em namorar um cara completamente feio como ele. Duas de suas principais personalidades discutem sobre isso. E enquanto eles lutam, seu lado estranho aparece e convence Junichi de que tudo que importa é que ele consiga quebrar. Isso leva Junichi a ter um sonho molhado envolvendo Yukana, seus 2 cachorrinhos e seu picles dourado. Mas quando eles estão prestes a chegar ao Nirvana, sim. Junichi cai da cama. Não. Naquela manhã, seus meninos pedem desculpas por forçá-lo a convidar Yukana para sair e pedem que ele conte como foi. Junichi revela que depois de tudo que aconteceu, ele tem certeza de que Yukana tem planos de envergonhá-lo por confiar nela. Eles simpatizam e garantem que não importa o que aconteça, eles o apoiarão porque os perdedores só têm uns aos outros. Junichi fica esperançoso ao ouvir isso, mas de repente seu telefone toca. E quando ele olha para ele vê que Yukana lhe enviou uma foto dela mesma no nível de Playboy. Quando ele tenta explicar, eles agem como se não o conhecessem. Quando eles começam a se afastar, Junichi implora que ouçam. Então Shinpei pergunta se ele beijou Yukana, ao que ele responde que não. Ao ouvir isso, Shinpei o agarra e diz que beijar é a segunda natureza de uma garota. Isso deixa Junichi animado. Então Shinpei o aconselha a convidar Yukana para um karaokê, alegando que isso preparará o cenário para o beijo acontecer.
Shinpei então explica aos idiotas com cérebro de ervilha que ir a um karaokê é simplesmente uma desculpa para ficar sozinho em um quarto com uma garota. Ele então lhes dá a regra de 3 passos do karaokê: escolher uma música suja, cantar um dueto com ela e depois tirar algumas roupas. Shinpei jura por sua mãe que se Junichi seguir as 3 regras de acordo, ele terá um beijo garantido de Yukana. Só de falar sobre isso deixa Shinpei animado, e depois de perder dramaticamente alguns litros de sangue, ele implora a Junichi que não decepcione seus colegas perdedores que o apoiaram. Mais tarde na escola, enquanto Junichi descobre como convidar Yukana para sair, Kashi o chama perguntando se ele está bem. Ele garante que sim, mas ela não está convencida e continua pressionando-o a falar com ela sobre o que está pensando. No momento seguinte, Yukana agarra o braço de Junichi, inconscientemente pressionando suas conspirações contra ele, e Junichi quase desmaia devido ao quanto ele se assemelha a Marshmallows. Enquanto conversam, seus colegas os observam, perguntando-se a qual deus Junichi orou para que esse milagre acontecesse. Quando Yukana percebe seus olhares, ela anuncia alegremente que ela e Junichi estão namorando. Dizer o quê? Surpreendendo a todos. Depois da escola, Junichi ainda não teve a chance de convidar Yukana para o karaokê porque todos ficam perguntando a ela sobre seu relacionamento. Enquanto ele tenta descobrir o que fazer, ele percebe que seu grupo de perdedores está tentando fugir, então ele os chama. No entanto, eles fingem não ouvi-lo e saem correndo, forçando-o a persegui-los. Quando ele finalmente os alcança, eles dizem que ele não tem nada a ver com eles, já que agora ele tem um vilão completo em seus braços. Enquanto Dionichi os observa partir, Yukana se aproxima dele e, para sua surpresa, o convida para passar um tempo com ela. Na saída, eles encontram Nene, que fica surpreso ao vê-los de mãos dadas. Então Yukana explica a ela que eles são um casal. Ouvir isso faz Nene chorar, então ela o chama de idiota e sai correndo. Curiosa, Yukana pergunta a Junichi se Nene é sua irmã mais nova, e ele responde que ela é apenas sua irmã como amiga. Então Junichi pergunta para onde eles estão indo, e ela diz que é para um lugar onde os dois possam gritar e se sentir bem o tempo todo. A maneira como ela diz isso faz pensar que ela se refere a um motel para casais, mas para sua decepção, eles acabam em um karaokê, pois ele é um substituto para os amigos dela. Mais tarde, na sala de karaokê, Junichi luta para ficar quieto enquanto todos os avisos que Shinpei lhe disse estão em sua cabeça. Ele então percebe uma placa interna que pede aos clientes que não usem a sala para quebrar bochechas e devorar glizes. Nesse ponto, ele não consegue deixar de se perguntar se Shinpei está dizendo a verdade sobre as salas de karaokê. No momento em que ele está imaginando um cenário mais degenerado, Yukana entra com suas bebidas, fazendo-o entrar em pânico. Ele tenta se acalmar, mas Yukana torna isso impossível quando ela quase bate em sua cabeça vazia com seus melões. Uma vez que ela está sentada, seu pânico aumenta quando ele percebe que quase não há espaço entre eles. Ele então começa a imaginá-la dando-lhe uma dança particular e até uma massagem especial que qualquer marido gostaria que suas esposas fizessem mais. Olho lateral bombástico. No entanto, ele nunca consegue ver o que acontece a seguir porque a voz cantada de Yukana o traz de volta à realidade. Observá-la cantar e se divertir o faz perceber que está pensando demais na situação, então decide aproveitar o momento com ela. Então, enquanto ela canta, as 3 regras de Shinpei vêm à sua mente e ele percebe que a primeira foi cumprida. Depois de terminar de cantar, ela retorna ao seu lugar e seleciona uma música para Junichi. Como ele não sabe o que escolher, para sua surpresa, é uma música de anime popular, e ela insiste que cantem juntos, o que ele faz com alegria. Mas então, quando eles terminam de cantar, ele percebe que acabaram de completar a segunda regra. Nesse ponto, ele se pergunta se Yukana está ciente dessas regras e as segue. De repente, Yukana reclama do calor e tira o suéter, completando efetivamente a terceira regra. Como resultado, as personalidades de Junichi se reúnem em sua cabeça. E enquanto o esquisito Junichi comemora o que está por vir, o gostoso Chad os abençoa com sua presença. Ele lhes dá um sermão sobre como cuidar adequadamente de uma senhora, acrescentando que ninguém pode se considerar um homem de verdade se apenas se preocupa em se sujar em tal situação. As outras 2 personalidades não acham que Junichi tenha o que é preciso, então o esquisito declara que assumirá a liderança. O legal manda ele diminuir o ritmo e diz que antes de pular na cama com uma senhora é preciso começar com um beijo apaixonado. A maneira como ele fala convence os outros a ficarem do lado dele. Então eles começaram a torcer por Junichi. Por fora, Junichi decide beijar Yukana. Mas antes que seus lábios pudessem agir, Yukana aponta que ele tem pelo saindo do nariz, estragando o momento. Envergonhado, Junichi se afasta dela, então Yukana pede licença para ir ao banheiro. No entanto, assim que ela sai da sala, ela tira um momento para se acalmar, pois também está nervosa com o beijo e não quer que ele saiba. Mais tarde, o casal sai do karaokê, mas Junichi xinga os pelos do nariz por envergonhá-lo. Yukana ri de sua teatralidade e diz que gostou do tempo que passaram juntos, o que o deixa feliz. Quando eles começam a se afastar, nenhum deles percebe que o amigo de Yukana, Renko, os está perseguindo. No dia seguinte, na escola, Junichi encontra uma carta escondida dentro de seu armário. Armário.
Por um momento ele se pergunta se finalmente tropeçou em um daqueles cenários clássicos de romance escolar. Ele verifica ao redor para ter certeza de que ninguém está olhando, então abre, apenas para ouvir vozes atrás dele. Ele se vira para ver Keigo e Shinpei, ambos à beira das lágrimas enquanto reclamam de sua terrível sorte com as garotas. Minoru fica por perto, completamente imperturbável, mas eles o ignoram e exigem que Junichi entregue a carta. Junichi recusa, ressaltando que o remetente nem sequer incluiu um nome, então poderia facilmente ser uma pegadinha. Shinpei descarta essa ideia, insistindo que provavelmente é apenas uma garota tímida que não conseguiu revelar sua identidade. Eles o incentivam a ir encontrá-la, mas Junichi hesita, dizendo que já está com Yukana. Shinpei o chama de patético por se transformar em um idiota apaixonado tão rapidamente e até sugere que Yukana ficaria desapontada se ele ignorasse o convite. Só esse pensamento é suficiente para deixar Junichi em pânico. Sentindo uma abertura, Shinpei continua pressionando para ir, mas Keigo acha o entusiasmo repentino suspeito, então Shinpei o puxa de lado e admite seu verdadeiro motivo. Se Junichi está atraindo garotas, talvez elas consigam um pedaço de suas peças secundárias. Ao ouvir isso, Keigo imediatamente muda de lado e se junta a ele para encorajá-lo. No final, Junichi cede, alegando que só vai para que a garota não se sinta rejeitada. Depois da escola, ele vai até o ponto de encontro e congela, vendo que quem o chamou é Renko. A presença dela por si só o intimida, e ela não perde tempo zombando dele, dizendo que pode sentir o cheiro de sua verdadeira natureza de ser um perdedor idiota a 1 quilômetro de distância. Pego de surpresa pelo quão precisa ela é, ele apenas fica ali sem jeito. Percebendo sua reação, Renko decide mexer com ele. Ela se pressiona contra ele, provocando-o por ficar nervoso por causa de alguém que nem é namorada dele. Sussurrando em seu ouvido, ela sugere que poderia mostrar-lhe sua técnica de garganta, que ela diz ser melhor do que qualquer coisa que Yukana possa fazer. Isso finalmente o tira dessa situação. Ele tenta recuar, mas tropeça e cai, e Renko imediatamente sobe em cima dele, aproveitando ao máximo. Ele está completamente sobrecarregado, incapaz de resistir até que uma voz familiar chama seu nome, que é a própria Yukana. Quando Junichi olha para cima e a vê, ele se prepara para o pior, mas em vez disso, ela apenas sorri e diz casualmente a Renko para encontrar seu próprio namorado, se ela estiver tão desesperada. Renko ri e pede desculpas, e Yukana ajuda a se livrar de Junichi. Ela então apresenta Renko como seu veterano, e Renko brinca sobre os melões de Yukana, fazendo-a parecer mais velha, o que rendeu a Renko uma bronca de Yukana. Ela então acrescenta que se Renko estava curioso sobre Shunichi, ela poderia apenas ter perguntado em vez de tentar quebrá-lo. Renko dá de ombros, dizendo que seu jeito é mais divertido e começa a provocar Yukana novamente. Observá-los interagir deixa Junichi estranhamente cativado até que Yukana de repente se afasta e pede que ele a acompanhe até sua casa. Quando eles saem, o sorriso brincalhão de Renko se transforma em algo mais sombrio, e ela silenciosamente jura separá-los, mesmo que seja necessário quebrar Junichi e partir o coração de Yukana. Naquela noite, Yukana envia uma mensagem para Junichi, sugerindo que todos eles saiam com Renko algum dia. Ele está animado com a ideia, mas quando chega o dia, as coisas não acontecem como ele esperava, com Renko constantemente desviando a atenção de Yukana, deixando Junichi se sentindo como uma terceira roda. No caminho para o shopping, eles passam por Nene sem perceber. À distância, Nene vê Junichi com 2 garotas e assume dramaticamente que ele está construindo um harém, quase caindo em prantos. No shopping, eles procuram roupas juntos. Quando Yukana pede a Junichi para escolher entre 2 camisas, ele perde o controle novamente, perdido em seus próprios pensamentos. Quando ele finalmente responde, Renko discorda imediatamente, alegando que a outra opção é melhor. Mais tarde, as meninas experimentam roupas e Junichi se esforça para evitar que seus olhos fiquem fixos demais, especialmente em Yukana. Ela o pega e o repreende. E embora ele tente se defender, isso só piora as coisas. Suas idas e vindas irritam Renko, que observa irritado. Após saírem do shopping, 2 rapazes se aproximam deles e imediatamente dão em cima de Yukana, oferecendo-se para mostrar a ela uma ótima noite envolvendo 2 homens, uma xícara e uma torre Eiffel. Vendo que ela está desconfortável, Junichi intervém e diz para eles recuarem. Porém, um deles o joga no chão. E enquanto Yukana corre para ajudá-lo, o outro zomba dela por estar com alguém tão feio quanto ele. No entanto, Renko intervém e ela calmamente se oferece para acompanhá-los. Os rapazes mordem a isca e vão embora com ela, só que ela volta sozinha logo em seguida. Quando Junichi pergunta o que aconteceu, ela casualmente diz que eles foram embora depois de uma conversa rápida, quando na verdade ela deu a cada um deles um sanduíche de junta. Mais tarde, após se separar, Junichi volta para casa sentindo-se inútil, incomodado por não conseguir defender Yukana adequadamente. Ao chegar em casa, fica chocado ao encontrar Renko esperando por ele. Ela afirma que desenvolveu um interesse por ele depois de vê-lo defender Yukana, então o arrasta para dentro antes que ele possa processar isso. Sentada ao lado dele no sofá, ela de repente sobe em seu colo e tenta fazer com que seu picles viscoso faça uma saudação. Apesar de seus esforços, Junichi resiste. Frustrada, ela o empurra para baixo e tenta ainda mais, mas ele ainda recusa. Eventualmente ele consegue afastá-la e afirma firmemente que Yukana é a única para ele.
Isso irrita Renko. Ela o empurra e declara que não permitirá que alguém como ele fique com Yukana. Enquanto ela desabafa, suas palavras revelam involuntariamente o quão profundamente ela se importa o suficiente para que Junichi suspeite que seus sentimentos vão além da amizade. Nesse momento, a porta se abre e Yukana entra correndo, gritando para Renko parar. Ela explicou que a seguiu depois de perceber que algo estava errado e entrou quando ouviu a comoção. Renko entra em pânico, preocupado que Yukana possa ter ouvido tudo, enquanto Junichi rapidamente tenta transferir a culpa para si mesmo para salvá-la. Mas então, quando fica claro que Yukana não ouviu nada, Renko se recupera e afirma que ela estava apenas testando-o. Yukana acredita nela e até agradece por cuidar de Junichi. Quando Yukana expressa o quanto ela valoriza, Renko de repente é atingido por uma lembrança de sua infância, um simples momento em um parquinho. De volta ao presente, ela desaba pedindo desculpas repetidamente e Yukana a conforta. Na manhã seguinte, Junichi está a caminho da escola quando Renko o embosca. Ela o ameaça, avisando que se ele contar a Yukana a verdade sobre seus sentimentos por ela, ela transformará suas amoras em ponche de frutas. No entanto, Junichi acha seu comportamento meio fofo. E quando ela o percebe sorrindo, ela imediatamente começa a bater nele. Sem o conhecimento de ambos, Kashi observa à distância, irritado ao ver que a atenção de Junichi está focada em alguma outra enxada além dela. Na verdade, a garota tem um lado completamente diferente. Aquele onde ela acredita que o mundo e todos deveriam girar em torno dela como se ela fosse o sol. Um dia ela conheceu Junichi, que a ajudou a pegar sua borracha. E a partir de então para ela, Junichi nada mais é do que um animal de estimação leal que não deveria prestar atenção em mais ninguém, apenas latindo e abanando o rabo para ela. Naquela noite, Junichi mergulha na pesquisa sobre a cultura feminina online, na esperança de entender melhor Yukana, considerando que ele tem encontrado várias garotas diferentes. Ele assiste vários vídeos, mas um streamer chamado Boa em particular chama sua atenção. Sem pensar, ele deixa um comentário. No dia seguinte, Kashi chega na aula, cumprimentando seus colegas com um sorriso educado enquanto os olha silenciosamente como se não passassem de baratas em seus pensamentos. Depois de se sentar, ela ouve Junichi e seus amigos conversando alto e decide ouvir. Shinpei conta como Keigo está obcecado por um streamer que encontrou na noite anterior, e Keigo se defende e abre o vídeo dela. No momento em que toca, Junichi a reconhece como Boa, a mesma serpentina que ele assistia, mas finge não saber. Shinpei e Keigo começam a elogiá-la como se ela fosse a melhor coisa que viram desde o pão fatiado, enquanto Junichi, sem jeito, diz a eles para se acalmarem. A certa altura, Shinpei semicerra os olhos diante do grito, dizendo que ela parece familiar, mas ele não consegue identificar. Eventualmente ele desiste e Kashi perde o interesse em ouvir. Mais tarde, durante o almoço, Junichi está sentado do lado de fora com Yukana, mas está tão tenso que mal consegue processar o que ela está dizendo. Sua mente mergulha na fantasia de que ela o alimenta com o almoço, o que ele sabe que é impossível, especialmente com Renko sentado ali com eles. Só então, Kashi aparece e depois de se desculpar pela interrupção, ela pede um pouco de Junichi emprestado. Antes que ele possa responder, Renko corta friamente, dizendo a ela para ir embora porque ela está estragando o clima. Kashi pede desculpas e se vira para ir embora, mas Junichi a impede. Ela garante que está tudo bem e diz que eles conversarão mais tarde, antes de irem embora. No momento em que ela sai, Renko questiona sobre Kashi. Ele insiste que não há nada entre eles, mas Renko não acredita e suspeita que Kashi está escondendo algo por trás de sua imagem perfeita. Depois da escola, Yukana sai com suas amigas e quase imediatamente Kashi reaparece. Ela pede ajuda a Junichi em uma tarefa supostamente dada por um professor. Junichi concorda sem pensar muito e Kashi comemora silenciosamente. Apesar da desculpa, ela o leva a um café. Quando ele questiona, ela o ignora e diz para ele pedir alguma coisa. Enquanto ela faz seu pedido, Junichi se pergunta se ela só queria quebrar as regras pelo menos uma vez. A voz de Shinpei ecoa em sua cabeça, afirmando que garotas quietas são secretamente as mais selvagens, e Junichi brevemente a imagina fazendo um movimento sobre ele antes de voltar à realidade. Assim que a comida chega, Kashi pergunta casualmente se ele está realmente namorando Yukana. Quando ele confirma sem hesitar, ela continua sorrindo, escondendo sua frustração. Naquela noite, Shinpei assiste ao stream de Boa, tentando descobrir sua identidade. Durante a transmissão, ela reclama de um cara que ela chama de servo, e como ela está irritada por ele estar dando atenção a outra garota. Ouvindo com atenção, Shinpei finalmente junta as peças e imprime o que ele acredita ser uma prova. No dia seguinte, Yukana tenta cumprimentar Junichi quando ele entra na aula, mas Kashi chega antes dela, correndo e agindo de forma incomum perto dele. Yukana observa, incomodada com isso, enquanto Junichi fica completamente alheio e trata Kashi como sempre. Lá fora, Shinpei grava secretamente toda a interação como se estivesse em uma missão de espionagem. Depois da escola, ele reúne Keigo e Minoru atrás do prédio e revela sua descoberta de que Kashi é o streamer Boa. Ele confirma com imagens lado a lado e até reproduz uma gravação dela reclamando sobre seu servo e seus 3 amigos idiotas. Não demora muito para eles perceberem que ela está falando sobre Junichi neles.
Do nada, Renko aparece e exige saber tudo o que Shinpei descobriu. De volta à aula, Yukana tenta se aproximar de Junichi novamente, mas ao vê-lo com Kashi mais uma vez, ela desiste e vai embora com seus amigos. Enquanto isso, Junichi pergunta a Kashi se ela ainda precisa de ajuda. Ela diz que não, mas de repente agarra a mão dele e o puxa, dizendo que conhece um lugar mais privado. Ela o leva para o telhado, e sem avisar, Kashi confessa que gosta dele e pede que ele termine com Yukana para ficar com ela. Junichi se recusa e diz a ela que realmente se preocupa com Yukana. Essa rejeição quebra sua compostura. Seu tom muda completamente quando ela o chama de nada mais do que seu cachorro, reclamando que ele pertence a ela e não tem o direito de dar atenção a mais ninguém. Junichi fica ali atordoada enquanto deixa sua verdadeira personalidade se revelar. Então ela mostra a ele um vídeo que gravou secretamente no café. Ela ameaça mostrar para Yukana. E quando Junichi entra em pânico e implora para que ela não o faça, ela oferece um acordo, que é sair com ela para que ela exclua o vídeo. Preso, Junichi luta para decidir o que fazer, sabendo que qualquer escolha pode prejudicar Yukana. Antes que ele seja forçado a decidir, Renko e os outros chegam. Kashi imediatamente exige que eles saiam, mas eles a ignoram. Quando Renko se aproxima, ela sussurra algo que sacode Kashi instantaneamente, deixando claro que ela conhece seu segredinho. Abalado, Kashi exige saber como, mas Renko simplesmente ignora. Percebendo que está encurralada, Kashi recua. Ela entrega a Junichi o cartão de memória com o vídeo e sai furiosa, prometendo trazer Renko de volta. Ao passar pelos outros, Shinpei garante que eles manterão seu segredo, e ela sai sem dizer mais nada. Confuso, Junichi pergunta a Renko o que ela disse, mas ela se recusa a explicar. Nesse momento, Yukon chega. Junichi sai com ela e, enquanto caminham, ela pergunta se ele está passando algum tempo com Kashi. Ele rapidamente nega qualquer coisa acontecendo entre eles. Yukana diz que acredita nele e que uma simples garantia é suficiente para animá-lo. Alguns dias depois, Junichi está sonhando com Yukana quando estende a mão para pegar seus melões sonhadores, apenas para acordar e perceber que na verdade está pegando melões reais. Quando ele olha a quem pertencem essas buzinas absolutas, ele vê que elas pertencem a esse estranho ruivo. Meio adormecido e confuso, ele exige saber quem ela é e como entrou em seu quarto. Ela tenta responder, mas tudo o que ela diz soa como se ela tivesse um cromossomo extra em seus genes falantes. Mesmo depois que ela abre as cortinas para ajudá-lo a ver claramente, ele ainda não a reconhece. Frustrada, ela pega o telefone e começa a navegar em seu dicionário de garotas como se nada fosse estranho na situação ou no fato de ela estar em cima dele. Quando Junichi aponta o quão bizarro isso é, ela continua falando com o mesmo sotaque de garota, dando-lhe dor de cabeça. Percebendo que ele não a está entendendo, ela desiste e volta à sua fala normal, e é aí que Junichi percebe que essa garota é Nae Nae, o que o surpreende com o quão diferente ela parece. Mais tarde, a caminho da escola, ela agarra-se firmemente ao braço dele, apertando-se contra ele sem qualquer remorso. Ele pede que ela o solte, envergonhado e preocupado que Yukon não possa ver, mas ela se recusa, lembrando-lhe que eles costumavam ser próximos assim. Ele insiste que as coisas estão diferentes agora, especialmente com as pessoas observando, mas ela não cede. Só então, Shinpei e os outros aparecem atrás deles. Sendo um simplório ciumento e sem buracos, Shinpei exige saber por que os vilões continuam migrando para Junichi. Keigo se junta a nós, pedindo a Junichi que compartilhe a qual deus do anime ele orou para que isso acontecesse. Junichi os fecha, insistindo que não há nada acontecendo entre ele e a garota de proporções ultrajantes, e Nae Nae concorda com o que ele disse. Mas seu comportamento pegajoso diz o contrário, deixando os rapazes atordoados. Incapazes de aguentar, Shinpei e Keigo recuam antes que as coisas piorem, enquanto Minoru segue casualmente em seu próprio ritmo. Na escola, enquanto Junichi troca os sapatos em seu armário, Kashi se aproxima dele com seu comportamento educado de sempre, mas mais falso do que o rosto de um ídolo coreano. Ela pede desculpas pelo que aconteceu outro dia e calmamente pede que ele mantenha em segredo o que aconteceu no telhado. Ele promete que sim, e ela agarra a mão dele para agradecer, mas de repente se inclina e começa a cheirá-lo. Naquele momento, Nene aparece, e no momento em que Kashi a vê, ela percebe que o cheiro que sentiu antes pertence a Nene, despertando sua curiosidade. Enquanto isso, Nene se agarra novamente a Junichi e percebe Kashi olhando para ela com raiva. Sem hesitar, ela critica Kashi por ser uma casa mais falsa do que uma Kardashian tem no rosto, o que irrita Kashi. Junichi tenta impedi-la, mas Nene continua, cozinhando como se estivesse tentando fazer um peito. Antes que as coisas piorem ainda mais, Kashi é chamada, mas não antes de pisar no pé de Junichi ao sair. Mais tarde, Yukana se aproxima de Junichi, que parece completamente esgotado. Depois de confirmar que ele está estressado, ela sugere que eles saiam para algum lugar no fim de semana para relaxar. Do outro lado da sala, Shinpei e os outros assistem com inveja. Shinpei reclama de como as coisas são injustas e Keigo concorda, enquanto Minoru permanece completamente indiferente. Ele até pega um mapa que fez das casas das meninas locais, o que levou Shinpei a avisá-lo de que isso o levará para a mesma cela que mantinha Epstein de Didi.
No almoço, Junichi mais uma vez come com Yukana e Hanko quando de repente Nene vem correndo depois de aparentemente procurar Junichi em todos os lugares. Ela ignora os outros e tenta alimentá-lo com biscoitos. Quando ele recusa educadamente, ela simplesmente se inclina e lambe as migalhas de sua bochecha. Isso é o suficiente para irritar Yukana, enquanto Junichi reza silenciosamente para que as coisas não saiam do controle. Hanko então pergunta quem é Nai Nai. A mente de Junichi imediatamente salta para os piores cenários, imaginando-se sendo destruído por Hanko por causa de Yukana. Afastando o pensamento, ele tenta apresentar Nene, mas Yukana a reconhece como irmã mais nova de Junichi, como amiga. Então ela a cumprimenta educadamente e se apresenta. No entanto, Nene está incomodada com alguma coisa, e de repente ela pede a Yukana para se agachar, então se pressiona contra seus melões para comparar as armas de destruição em massa um do outro. Surpreendentemente, Yukana não fica com raiva. Em vez disso, ela elogia, até chamando Hanko para participar. Os três acabam comparando e brincando de briga de pudim de uma forma que quase faz Junichi creme. Por um momento, ele até pensa que o mundo seria um lugar melhor se todos pudessem testemunhar esta cena. Mas Nene finalmente se afasta e de repente acusa Yukana de apenas brincar com Kyunichi, alegando que ele não é nada mais do que entretenimento para ela. Yukana pergunta calmamente a Nene por que ela diria algo assim. E Nene argumenta que conhece Kyunichi melhor do que ninguém. Yukana não nega, mas afirma com firmeza que está com ele porque gosta dele de verdade e não porque está brincando com ele. Ela até o chama de cara legal e diz que Nainei deveria saber disso melhor. Ao ouvir isso, Nainei percebe que foi longe demais e foge. Naquela noite, Junichi volta a pesquisar, embora seus pensamentos continuem vagando para Nai Nai e se ela está bem. Eventualmente, ele tenta dormir, apenas para sentir algo se movendo contra ele. Para sua surpresa, é Nai Nai novamente, desta vez agindo de forma muito mais ousada enquanto tenta se aproximar dele. Junichi luta para resistir, seus impulsos lutando contra seu senso de razão. No final, ele se mantém firme e diz claramente que Yukana é a única que ele deseja. Magoada, Nai Nai começa a chorar, mas aceita sua resposta, ela se veste e vai embora. Porém, no dia seguinte, Nai Nai aparece na aula e faz uma declaração ousada. Alguém que é tão ousado quanto Martin Luther King Jr., e ela diz que vai se tornar uma garota ainda melhor do que Yukana e conquistar Junichi para si mesma. Mais tarde naquela semana, Junichi entra na aula e é imediatamente saudado por Shinpei, que lhe mostra com entusiasmo um gráfico estranho de uma revista. Junichi não tem ideia do que está olhando, então Shinpei vai direto ao ponto e pergunta até que ponto as coisas foram com Yutana. Envergonhado, Junichi admite que eles só se abraçaram até agora. Shinpei não fica surpreso e rapidamente apresenta a ideia de que se eles organizarem um ponto de encontro em grupo e jogarem o jogo do rei, Junichi poderá finalmente ter a chance de beijá-la durante o... Mas acrescenta que terá que convencer Yukana a convidar todos para jogar com o time perdedor. Junichi concorda, mas quando chega a hora do almoço, ele consegue perguntar a ela. Ele passa o tempo todo pensando demais, mal ouvindo Yukana falando com ele sobre a animação de urina de cachorro da última temporada de One Punch Man. Quando ela percebe que ele está perdendo o controle, ela balança a testa dele e repete para si mesma que quer fazer algo juntos durante o verão. Voltando à realidade, Junichi diz a ela que está bem com qualquer coisa, desde que estejam juntos. Encorajado, ele finalmente tenta falar sobre o hangout, mas depois se lembra que nunca esteve na casa dela. Mudando de abordagem, ele pergunta se pode visitar a casa dela depois da escola. Yukana de repente fica quieta e Junichi entra em pânico, pensando que ele está chateada, sem saber que ela está realmente feliz com esse acontecimento repentino. No entanto, ele rapidamente acrescenta que planejava convidar os amigos também. Isso muda seu humor instantaneamente e ela concorda em enviar uma mensagem para Hanko sobre isso, embora seu tom deixe claro que ela está irritada. Junichi, completamente alheio, não percebe que está chateada porque ele transformou o que poderia ter sido uma chance de dar umas bochechas em um evento amigável de grupo. Depois da escola, Junichi espera no portão, animado com a ideia de passar algum tempo sozinho com Yukana antes que os outros cheguem. Ele está tão envolvido em sua imaginação de dar uma rapidinha com Yukana antes que os outros cheguem que não percebe Kashi aparecer ao lado dele até que ela o chame. Ela pergunta por que ele ainda está lá e quando ele explica o encontro do grupo, ela insinua agressivamente que está livre e que adoraria se juntar a eles. Junichi desajeitadamente entende a dica e a convida para participar, e ela aceita alegremente, dando-lhe seu número e pedindo o endereço de Yukana antes de ir para casa trocar de roupa. Momentos depois, Yukana chega e imediatamente percebe que algo está errado. Quando Junichi admite que convidou Kashi também, ela simplesmente diz que está tudo bem, mas sua expressão diz que ela está chateada por adicionar outro ao que deveriam ser apenas eles. Mais tarde, na casa de Yukana, Junichi espera do lado de fora de seu quarto enquanto ela se troca. Quanto mais tempo ele fica ali sentado, mais inquieto ele fica, até pensando em dar uma espiada, principalmente depois que ela o provocou por não ter coragem de tentar. Antes que ele possa agir de acordo com o pensamento, ela abre a porta e o chama.
Lá dentro ele fica surpreso ao ver como o quarto dela é arrumado, mas ela fica nervosa e diz para ele parar de olhar. Ele pede desculpas e se senta ao lado dela, embora seus olhos eventualmente se desloquem para cima. Ela o pega e começa a repreendê-lo, mas de repente muda de assunto, perguntando se ele sempre foi assim. Em vez de responder, ele pergunta se os pais dela estão em casa. Quando ela diz que não, finalmente entende por que ela estava chateada antes. Enquanto ele pensa no que pode ter perdido, Yukana se aproxima para mastigar seus lábios saborosos. Quando as coisas estão prestes a ficar picantes, as garotas entram. Yukana exige saber como eles entraram, e Renko admite casualmente que usou uma chave reserva. Ela até pergunta se eles interromperam alguma coisa, e Yukana rapidamente diz que não, alegando que ela estava apenas brincando com Junichi porque sabia que ele não faria nenhum movimento. Nene imediatamente se agarra a Junichi, apertando-se contra ele e brincando que ele tem permissão para fazer o que quiser. Antes que ele possa reagir, Kashi lhe dá uma joelhada no rosto. Renko questiona por que Kashi está lá, e Kashi responde docemente que sair com colegas de classe é perfeitamente normal. Logo depois, os amigos de Junichi aparecem, todos vestidos como se quisessem assustar as vadias. Todos eles se reúnem e Junichi apresenta a todos, mas Renko interrompe as coisas, dizendo-lhes para continuarem com o jogo. Sem hesitar, Shinpei pega gravetos e anuncia que eles vão jogar o jogo do rei. As meninas ficam desconfiadas, perguntando-se se isso é apenas uma desculpa para tornar as coisas estranhas e bizarras, mas os meninos juram que vão manter tudo limpo. No início, como o jogo é inofensivo, todos gostam, mas então Shinpei decide que é hora de ir mais longe. Ele calmamente diz a Junichi que é o seu momento e revela que fraudou o jogo para que Junichi possa beijar Yukana. Ele até deixa Junichi manusear as varas para evitar suspeitas. Inicialmente, tudo parece estar indo conforme o planejado até que Shinpei, agora atuando como rei, dá seu comando. Ele ordena que jogadores com determinados números se beijem, esperando que Junichi e Yukana estejam entre eles. Em vez disso, todos os números selecionados pertencem aos caras, e é aí que ele percebe que Junichi sabotou o plano. Em vez de aproveitar a configuração, ele escolheu proteger Yukana e os outros de serem forçados a algo desconfortável. Presos com o resultado, os meninos não têm escolha a não ser seguir em frente. Enquanto as garotas torcem para que eles e seus lábios doces se devorem, Junichi acaba deitado no chão, completamente esgotado. Mas então Yukana se aproxima dele e agradece silenciosamente por protegê-la durante o jogo, o que melhora seu humor. Então Yukana sugere que eles façam uma viagem à praia durante o verão. Todo mundo adora a ideia, exceto Junichi e Nae Nae, que admitem que são bombas totalmente quebradas e que não podem pagar por isso. Yukana sugere casualmente que eles apenas consigam empregos de meio período para cobrir os custos, e sem mais nem menos, os dois concordam. Mais tarde naquela semana, Junichi e os rapazes se encontram, comentando sobre a próxima viagem à praia. No entanto, Junichi os lembra que eles precisarão de dinheiro se realmente quiserem se divertir. Keigo geme com a ideia de trabalhar, mas Shinpei anuncia com orgulho que já conseguiu empregos para todos. Ele mostra a eles uma vaga em uma loja de mangá para Keigo, que ele surpreendentemente aceita, pois atende aos seus interesses. Minoru é designado para uma creche, o que é questionável considerando sua natureza, mas Shinpei dá de ombros. Para Junichi, Shinpei sugere um café de cosplay, e Junichi imediatamente rejeita quando se imagina com roupa de empregada doméstica. Mas Shinpei esclarece que é um rolo de cozinha, com o qual Junichi concorda. Então, com seus trabalhos começando, Shinpei e Keigo percebem rapidamente que o trabalho na loja da mangá é mais difícil do que eles esperavam. No caminho para casa, eles passam por Minoru na creche, e tudo que presenciam faz Shinpei desejar não ter olhado. Enquanto isso, Junichi começa seu turno no café e fica surpreso ao encontrar todas as meninas trabalhando lá como empregadas domésticas. Inicialmente, eles o confundem com um cliente, mas ele explica que faz parte da equipe da cozinha. O empresário deles aparece logo depois de emitir uma vibração sombria. Seus olhares persistentes para as garotas as deixam desconfortáveis, especialmente Kashi, enquanto ele mal reconhece Junichi antes de mandá-lo trabalhar. Depois que o café abre, as meninas fazem o possível para atender os clientes, mesmo quando alguns dos pedidos ultrapassam os limites. Mais tarde, um cliente derrama água de propósito e tenta fazer com que Hanko limpe, mas ela o desliga imediatamente. Enquanto isso, Shinpei de alguma forma se adapta e se torna um funcionário de destaque, deixando Keigo impressionado e irritado. Alguns dias depois, Junichi chega ao café para seu turno e acidentalmente encontra Kashi trocando de roupa. Sem pensar duas vezes, ela dá um tapa na bochecha dele, não lhe dando a chance de explicar que foi um acidente. Quando Yukana o vê mais tarde, ela pergunta por que ele espiou Kashi. Então ele explica que não sabia que ela estava na sala porque ela se recusa a acreditar que foi um acidente, acrescentando que ele não é diferente de seu desprezível gerente. Outro dia no café, o ar-condicionado da sala de descanso quebra, então Yukana continua reclamando do calor. Quando ela vê que Junichi tem uma garrafa de suco, ela imediatamente a pega e bebe da garrafa antes que ele possa impedi-la.
Quando ela devolve a garrafa, tudo em que Junichi consegue pensar é no fato de que eles se beijaram indiretamente desde que ele bebeu da garrafa primeiro. Mas antes que ele possa fazer isso, Renko invade a sala, assustando-o. Como resultado, ele deixa cair a garrafa e Renko acidentalmente pisa nela, então ela pede desculpas. Enquanto isso, na loja de mangá, o gerente anuncia que Shinpei é o novo gerente assistente. Como gosta de se exibir, Shinpei imediatamente começa a fazer pedidos e promete aos colegas de trabalho que com ele no comando suas vendas triplicarão. Para Keigo, parece que Shinpei está tramando algo, mas ele não consegue descobrir o que é. Faltando apenas 3 semanas para a viagem planejada, todos continuam dando o melhor de si em seus trabalhos. Na noite anterior ao último dia de Junichi, ele desaba na cama, exausto. E enquanto fica ali deitado, ele lembra que o café vai realizar um evento especial no dia seguinte. Eventualmente, ele adormece ainda se perguntando qual fantasia o gerente fará as meninas usarem. Quando ele chega ao trabalho no dia seguinte, Yukana, que está vestida como uma versão de Sailor Moon, informa que o evento especial se chama Book Girl Day, onde tudo o que elas precisam fazer é ler livros para os clientes, e ela quer que ele escolha um livro para ela. Só então, as outras garotas chegam usando fantasias semelhantes, e quando ouvem que Yukana pediu a Junichi para escolher um livro, eles concordam. Kashi é a única que não está interessada, então ela pega um dos livros e começa a lê-lo. Não demorou muito para ela perceber que os livros foram escritos para que os capangas se divertissem com eles, então ela sai furiosa para dar ao gerente o que pensa. Os outros não entendem por que ela está brava, então Nene escolhe outro livro e desembrulha para ler o título. Ela faz isso com alguns outros, e Junichi confirma que nenhum desses livros é seguro para o trabalho, mas Nene o ignora e começa a ler um. Ela é tão boa com a dublagem que Junichi começa a ficar animado. Vendo isso, Renko se junta à diversão e lê um livro sobre uma garota cujo pai é seu bebê para apimentar o clima. Não querendo ficar de fora, Yukana também pega um livro que é sobre meio-irmãos querendo quebrar. E enquanto Renko só fica hipnotizado por sua voz, Junichi quase perde o controle. Incapaz de aguentar mais, ele bate as mãos na mesa exigindo que ela pare. O gerente entra naquele momento, então Junichi o confronta sobre suas escolhas estranhas de livros. Ele diz que está tentando explorar a inocência da garota, fazendo-as ler essas porcarias, mas o homem discorda. Ele diz a Junichi que só está fazendo o que os clientes querem e que não há nada de errado com isso. Ele ainda está defendendo sua decisão quando Kishi retorna e lhe entrega um telefone, dizendo que o proprietário quer falar com ele. Ao desligar o telefone, o gerente anuncia que o evento foi cancelado. Quando ele começa a sair, Kishi pergunta se eles ainda receberão os bônus prometidos, e ele garante que sim. Depois que ele sai furioso, Junichi, Yukana e Renko elogiam Kashi por frustrar os planos do gerente. No entanto, suas palavras passam pela cabeça de Naina, que está muito alheia para entender o que estão falando. Depois do trabalho, Junichi volta para casa com Yukana, e ela diz que ele parece legal por enfrentar o gerente. À medida que conversam mais, ele pergunta em quais outros empregos ela estaria interessada. Ela também acrescenta que não se importaria de ser anfitriã de um karaokê, desde que ele também trabalhe lá. Saindo do assunto empregos, Junichi diz que mal pode esperar para se divertir com todos na praia. Yukana diz a ele que também sente o mesmo, mas acrescenta que gostaria de fazer uma viagem sozinha com ele em outra oportunidade. Isso agrada Junichi mais do que tudo, então ele não diz não. Poucos dias depois, todos se encontram na estação com suas coisas arrumadas e prontas para um dia repleto de diversão na praia. Quando eles chegam, os meninos ficam mais que entusiasmados, e Keigo até chora porque para onde quer que olhe tem um vilão e protetores da trama. Quando as meninas aparecem em trajes de banho, ele e Shinpei se sentem como se estivessem no paraíso. Mas Naenai está mais interessada em Juna Enae. Enquanto ela esfrega seus badonkadons contra Juna Eshi, Yukana chega e tira seu fôlego. Mais tarde, depois que Junae monta o guarda-chuva e a espreguiçadeira de Kashi, ela tenta pedir a ele que traga um pouco de suco, mas os outros o chamam para brincar na água. Enquanto eles fazem isso, Meinei de repente pula nas costas de Jun e Chi. E mesmo gostando da sensação dos melões dela nas costas, ele diz a ela para sair. Ela se recusa porque tem segundas intenções, então o ciumento Kashi esguicha a água nela usando uma pistola d'água. Mais tarde, enquanto Junichi e as meninas jogam vôlei, Renko bate a bola com tanta força na direção de Junichi que ele cai na água. Yukana fica preocupada, mas Junichi garante que está bem, então Renko lhe dá um pedido de desculpas insincero. Depois disso, ela sugere a Yukana que deem uma olhada, e ela concorda porque também quer comprar itens para o jantar. Depois que as meninas vão embora, Nene pede a Junichi para construir um castelo de areia com ela, e ele concorda, embora Kashi diga que eles são velhos demais para fazer isso. No final, ela se junta a eles para construir o castelo. E enquanto eles planejam aumentar, Junichi percebe dois caras conversando com Yukana e Renko. Ele começa a caminhar em direção a eles, mas desacelera no meio do caminho quando percebe que está agindo como um cara inseguro. Mas então, Yukana percebe ele e imediatamente se afasta para ir para o lado dele. Renko segue quase imediatamente
E depois de pegarem um braço de cada um, eles agradecem por salvá-los daqueles simplórios desesperados que não querem nada além de lamber suas bochechas. Estar imprensado entre dois absolutos faz Juniki se sentir como se estivesse flutuando enquanto os leva até o guarda-chuva. Ao chegarem lá, agradecem a Shinpei e Keigo por assistirem suas coisas e dizem que podem se divertir agora que estão de volta. Com a saída dos meninos, Yukana entrega a Junichi um frasco de protetor solar e pede que ele aplique um pouco nela, e ele fica entusiasmado. Renko então tira a blusa e faz o mesmo pedido, fazendo com que Junichi quase atire um pouco de seu próprio creme. Não querendo ficar para trás, Yukana também tira a blusa e Junichi enlouquece. Quando ele começa a esfregar suas costas simultaneamente, as garotas começam a fazer barulhos deliciosos e felizes, e Renko leva isso para o próximo nível, implorando a Junichi para ir mais fundo, mais fundo. Enquanto isso, Shinpei diz a Keigo que ele tem um plano mestre sobre o que eles deveriam fazer naquela noite. Mais tarde, enquanto jantavam, eles conversaram com Junichi sobre seu grande plano de espiar as garotas. Então à noite, no momento em que as meninas saem para tomar banho, Shinpei tira uma caixa de dispositivos espiões e dá para Junichi e Keigo. Junichi sente que o que eles querem fazer é errado, mas Shinpei e Keigo já estão preparados e dizem que suas prioridades estão erradas. Quando perguntam se ele não quer ver a aparência de Yukana, ele admite que sim. Ainda assim, ele argumenta que a maneira como eles querem fazer isso é errada e os colocará em apuros. Enquanto isso, as meninas já estão tomando banho e Renko assume o dever de fazer exames nos cachorrinhos gêmeos de Yukana. Ela finalmente segue para Nene e Yukana se junta a ela porque, mesmo quando meninas, Melon é amor, Melon é vida. Observá-los deixa Kashi com ciúmes por causa de suas armas menores, então ela se vira apenas para Yukana se esgueirar por trás dela e agarrá-la. Kashi consegue fugir, mas Yukana diz para ela se soltar um pouco e se juntar a eles para se divertir. Nesse momento, o esquadrão espião está atravessando a floresta para chegar ao banho aberto. Usando seus óculos de visão noturna, Shinpei localiza uma armadilha preparada pelo estalajadeiro e instrui seus amigos a passarem por cima dela. Keigo faz o que ele manda, mas Junichi finge não ver e aciona. Ele então sugere que eles saiam antes que o estalajadeiro apareça, mas Shinpei diz que não há necessidade. Para surpresa de Junichi, Shinpei revela que foi ele quem configurou o sensor para testar a lealdade de Junichi. Infelizmente, Junichi falhou, provando que ele não é do tipo que coloca os manos em vez das enxadas, então eles abrem fogo contra ele. Junichi corre para salvar sua vida, e eles continuam perseguindo-o até que ele cai de um penhasco. Acreditando que Junichi está bem, Shinpei diz a Keigo que eles não precisam procurá-lo, então eles voltam para a missão em questão. Ao se aproximarem do banheiro feminino, elas ficam entusiasmadas com o que estão prestes a ver. Mas no momento seguinte, Keigo cai em um buraco. Felizmente, ele se agarra à borda e é puxado por Shinpei antes que possa cair. Só então, Shinpei arma outra armadilha e quase é crivado de flechas, mas se recusa a recuar e convence Keigo de que eles precisam continuar. Eles evitam armadilha após armadilha como se fossem Indiana Jones, mas no final perdem. Shinpei é atingido por flechas com ventosas e dramaticamente diz a Keigo para terminar a missão sozinho. Keigo tenta, mas acidentalmente pisa em uma mina terrestre, que dispara fogos de artifício. As meninas aproveitam o show de fogos de artifício no balneário e depois descem para a praia. Mais tarde, Junichi acorda no colo de Yukana e fica chocado ao ver que ele ainda está vivo. Yukana explica que eles o encontraram lá quando acenderam fogos de artifício, e ele percebe que foi parar lá depois de cair do penhasco. Ele então pergunta sobre Shinpei e Keigo. Então Yukana conta a ele que o estalajadeiro os levou para seu quarto depois de encontrá-los inconscientes na floresta. Envergonhado, Junichi pede desculpas em nome deles, e ela aceita o pedido de desculpas sacudindo a testa. Ele então se senta ao lado dela e, enquanto observam as meninas fazerem suas coisas, Yukon admite que a viagem foi divertida, embora seja diferente do que ela imaginou. Junichi não gosta disso, então sugere que eles voltem sozinhos outra hora, e ela concorda. Enquanto conversam mais, eles planejam um encontro quando voltarem para casa, e Junichi sugere um parque de diversões. Enquanto tudo isso acontece, os outros só podem observar, percebendo a partir de então que os dois foram feitos um para o outro. No dia seguinte, quando eles voltam para a cidade, Junichi e Yukana estão voltando para casa quando encontram o velho e gostoso amigo de Yukana, chamado Dari. Yukana conversa alegremente com o cara enquanto Ju Nikki lentamente fica em segundo plano. Ele nem consegue se sentir irritado por ser ignorado, pois está muito ocupado pensando em como os dois parecem combinar perfeitamente. Depois de um tempo, Dai percebe ele e pergunta a Yukana quem ele é, e ela orgulhosamente apresenta Junichi como seu namorado. Dai parabeniza Yukana por encontrar um cara legal, embora ele a provoque um pouco, levando-a a dizer que eles deveriam ir embora. Depois de combinar um encontro com Dai para almoçar no dia seguinte, Yukana puxa Junichi embora. Enquanto caminham, ela fala sobre como a viagem foi divertida, mas Ju e Nichi estão presos em seus próprios pensamentos, tentando reconstruir seu passado com Dai. Sua imaginação corre solta, imaginando-os juntos, e o ciúme aumenta tanto que ele começa a bater a cabeça em um poste só para parar as imagens. Preocupada, Yukana pergunta o que há de errado.
Ele ignora, dizendo que está apenas tentando limpar pensamentos ruins. Não convencida, ela dá o braço a ele e o pressiona para que seja honesto. Junichi admite que não consegue parar de pensar em como Dai é perfeito, desde sua aparência até seu estilo. Ao terminar, Yukana pergunta se ele tá com ciúmes. Ele admite, acrescentando que não está à altura e que ela e Dai pareciam uma combinação melhor. Ele até confessa que ficou com vergonha de se apresentar como namorado dela. Yukana se afasta, pergunta se ele realmente acredita nisso, e quando ele diz que sim, ela fica irritada e vai embora, dizendo que vai para casa. Junichi não a segue, pois nem entende por que ela está chateada. Naquela noite, ele assiste a transmissão ao vivo de boa, enquanto ela fala sobre uma viagem recente com amigos. Alguns detalhes parecem familiares, mas ele descarta isso como uma coincidência. Na semana seguinte, na escola, seus amigos falam animadamente sobre a viagem, mas percebem que Junichi parece infeliz. Quando eles perguntam, ele explica tudo, desde Dai até Yukana, e como as coisas estão desmoronando. Nesse momento, Yukana entra na sala de aula, ignorando Junichi completamente enquanto se junta a seus amigos. Shinpei o avisa que seu relacionamento está em alta. Durante todo o dia, Junichi tenta chamar a atenção dela, mas ela continua rejeitando-o. Depois da escola, ele finalmente reúne coragem para abordá-la em seu armário e pede para voltarem para casa juntos. Ela se recusa, dizendo que em vez disso vai encontrar alguns velhos amigos. Assim que ela sai, ele cai de joelhos, derrotado, e quando seus amigos veem isso, eles o arrastam para um karaokê. Enquanto cantam as aberturas do anime Jojo, Junichi fica ali sentado, perdido em pensamentos. Eventualmente, Shinpei se senta ao lado dele e diz para ele esquecer Yukana. Ao ouvir o nome dela, Junichi se aproxima e abraça a televisão, forçando Shinpei a tirá-lo dali com um soco. Agarrando seus ombros, Shinpei diz a ele para implorar perdão a Yukana no dia seguinte. Junichi hesita, dizendo que nem sabe o que fez de errado, mas Shinpei insiste que o desespero não precisa de lógica. De alguma forma convencido, Junichi se anima e canta com os rapazes. No entanto, ao saírem, Junichi avista Yukon em um restaurante com Dai. Observá-la rir e sorrir com ele é o suficiente para esmagá-lo completamente, pensando que ela o traiu. Na manhã seguinte, caminhando sozinho para a escola, Junichi repassa a cena em sua cabeça. Ele se pergunta se já acabou entre eles ou se ela estava apenas brincando com ele o tempo todo, embora tenha sido ele quem a abordou por motivos superficiais. Os pensamentos o dominam e ele começa a chorar. Só então Yukon aparece e age como se nada tivesse acontecido. Ela diz que pode ter exagerado. Isso só frustra ainda mais Junichi Ishii. Ele exige saber por que ela estava sozinha com Dai quando disse que encontraria seus velhos amigos. Yukana explica que os outros saíram mais cedo e que Dai simplesmente tinha algo para contar a ela. Junichi não acredita nela. Magoado e inseguro, ele a acusa de traição. Porém, Yukana nem discute e apenas o encara. Incapaz de lidar com isso, ele foge. Na escola, seu humor sombrio não passa despercebido. Depois das aulas, Kashi o puxa para o telhado e pergunta o que aconteceu. Junichi admite que acha que Yukana nunca gostou dele e estava apenas brincando com ele. Ele afirma que a experiência lhe ensinou uma lição, mas isso só irrita Kashi. Ela o chama, dizendo que ele é como qualquer outro cara que nunca leva em consideração como seu parceiro se sente. Segundo ela, Yukana é a verdadeira vítima aqui. Depois de dizer que ele não é digno nem de ser seu servo, ela sai furiosa. Junichi permanece no telhado antes de ir para casa, onde Nainai de repente pula de costas. Ela rapidamente percebe seu humor e o incentiva a falar. Eventualmente, ele conta tudo a ela. Depois de ouvir, ela dá de ombros, dizendo que não é algo que vale a pena se estressar, e brincando acrescenta que se ele não consertar as coisas com Yukana, ele terá que se casar com ela. Confuso, Junichi a observa partir, então se lembra de uma promessa de infância em que dizia que se casaria com ela se não encontrasse mais ninguém. Naquela noite, enquanto assistia ao stream de Boa novamente, ele relembra suas conversas com Kashi, Nene e Yukana. Tentando não insistir neles, ele se concentra no stream, onde Boa fala sobre um cara de quem ela gostava, dizendo que ele tem agido como um idiota ultimamente e desejando que as coisas voltassem a ser como eram. Ela até chora um pouco, mas Junichi ainda não percebe que ela está falando dele. Enquanto isso, Yukana manda mensagens para seus amigos, pedindo para se encontrarem no dia seguinte. Quando eles se reúnem, ela começa a chorar. Irritado, Renko sai furioso para enfrentar Junichi. Naquele momento, Junichi está em um café com seus amigos, discutindo sua situação. Renko o encontra e imediatamente tenta espancá-lo por causa do que aconteceu com Yukana. Mas antes que ela o faça, ele admite que sabe que não a merece, mas é egoísta demais para deixá-la ficar com outra pessoa. A honestidade dele a impede, então ela se senta e pergunta o que ele planeja fazer a seguir. Nesse momento, Dai entra com seus amigos. Depois de se instalarem, o grupo de Junichi os ouve conversando sobre Yukana. Dai fala brutalmente sobre como O é fácil e como ele promete que os outros terão a sua vez de provar depois que ele terminar com ela. Furioso, Renko começa a se levantar, mas Junichi a impede e decide lidar com isso sozinho como um homem de verdade. Quando Dai o nota, ele imediatamente percebe que Junichi ouviu tudo. Junichi exige que ele retire o que disse, mas Dai recusa, dobrando a posição e afirmando que Yukana é exatamente o tipo de garota que ele descreveu. Isso irrita Junichi.
Ele responde, dizendo que seria uma loucura deixá-la acabar com alguém como ele. Dai rapidamente percebe a inexperiência de Junichi e zomba dele por isso, dizendo que não é nenhuma surpresa que Yukana procurasse em outro lugar o formigamento de outro homem. Ao ouvir isso, Junichi agarra sua camisa e grita, dizendo que Dai pode insultá-lo quanto quiser, mas ele não tem o direito nem de dizer o nome de Yukana. Ainda agindo casualmente, Dai tira a mão e sugere que resolvam o problema do lado de fora. Assim que eles saem do local, Dai e seus amigos cercam nosso garoto e Junichi ataca primeiro, mas Dai se esquiva facilmente e dá uma joelhada em seu estômago. Enquanto Junichi luta, Dai o provoca, dizendo que até uma garota poderia ter acertado aquele soco, mas Dai fica descuidado, aproveitando a abertura. Junichi o aborda e morde com força sua perna. Dai grita em estado de choque enquanto seus amigos entram correndo, chutando Junichi para fazê-lo soltá-lo. Apesar dos golpes, Junichi se recusa a libertá-lo, exigindo a promessa de que Dai ficará longe de Yukana. Encurralado, Dai concorda. Mas no momento em que Junichi afrouxa o aperto, Dai o chuta e zomba dele por ser ingênuo. Ele começa a espancá-lo, gabando-se de como usará Yukana e a jogará de lado quando estiver entediado. Machucado e quase incapaz de se mover, Junichi fica ali deitado, mas se recusa a deixar essas palavras permanecerem. No momento em que ele tenta se levantar, um dos amigos de Dai de repente grita de dor e eles percebem que Renko entrou na diversão. Ela elogia Junichi por ter coragem antes de voltar sua atenção para o resto. Ela derruba mais 2 caras em rápida sucessão, deixando os outros com muito medo de se aproximarem. Então ela se aproxima de Dai, que tenta se livrar disso, mas sua confiança diminui, especialmente quando ele não consegue parar de olhar para suas tramas. Incapaz de se conter, ele comenta sobre o quão cremosas são suas tramas, e Renko interrompe imediatamente. Frustrado, ele ordena que seus amigos ataquem. No entanto, antes que eles possam se mover, Shinpei nocauteia um deles com um extintor de incêndio, declarando que os caras que batem nas meninas são os mais baixos dos mais baixos. Dai se irrita, farto de todos bancando o herói, mas os amigos de Junichi o ignoram e vão verificar Junichi. Depois de confirmar que ele não está gravemente ferido, eles dizem para ele ir encontrar Yukana e implorar adequadamente, prometendo que cuidarão das coisas aqui. Agradecido, Junichi sai e Dai tenta persegui-lo, mas Renko bloqueia seu caminho, comentando casualmente que o anfitrião não deveria deixar seu grupo. Furioso, Dai ordena um ataque total e o caos irrompe novamente. Enquanto isso, Junichi corre sem rumo tentando alcançar Yukana. Ela ignora suas ligações, então ele manda uma mensagem pedindo para encontrá-la atrás da escola. Em outro lugar, Nen e Kashi estão sentados com Yukana em um café tentando falar em nome de Junichi. Eles explicam que ele realmente gosta dela, mas é apenas um idiota. Yukana permanece insegura. Quando questionada se Junichi alguma vez lhe contou claramente seus sentimentos, ela admite que sim, mas não está convencida de que ele quis dizer isso. Então Kashi sugere que ela pergunte diretamente a ele novamente. Yukana agradece, mas diz que precisa de tempo para resolver seus sentimentos antes de partir. Ao vê-la partir, Kashi se pergunta se ajudar seu rival foi a decisão certa. Nene admite que não tem certeza, mas ambas têm certeza de que estão fazendo a coisa certa. De volta ao estacionamento, Hanko e os outros já derrubaram a tripulação de Dai. Sem ninguém para se esconder, Dai implora por misericórdia. Hanko não está interessado e está prestes a acabar com ele quando um pequeno idiota aleatório aparece. Aproveitando a distração, Dai foge, derrubando a garota no processo. Ela começa a chorar e Minoru imediatamente intervém para confortá-la, ajudando a reuni-la com sua mãe. Assim que ela está segura, Minoru se irrita ao vê-la se machucar. Ele ataca Dai, que entra em pânico e tenta escapar. Mas Minoru é implacável a tal ponto que Shinpei e Keigo são necessários para segurá-lo. Enquanto eles o acalmam, Renko arrasta Dai para o lado. Ele começa a implorar novamente, mas ela o interrompe com um chute brutal que o derruba instantaneamente. Ela lhe dá um sermão sobre o que realmente significa ser um homem, certificando-se de que a mensagem seja fixada. Então, só para garantir, ela diz aos outros para deixarem Minoru ir. Enquanto isso, Junichi espera atrás da escola. Ao receber uma foto dos amigos mostrando que estão bem, ele sente um certo alívio, mas Yukana ainda não chegou. Enquanto espera, ele reflete sobre tudo o que compartilharam e percebe que esses momentos significam mais para ele do que qualquer outra coisa neste ano. Assim que as emoções começam a dominá-lo, Yukana finalmente aparece. Sem hesitar, Junichi cai de joelhos e implora que ela fique com ele. A princípio, ela pensa que ele está brincando, mas ele insiste que está falando sério. Ele admite que tem sido egoísta ultimamente, pensando apenas em si mesmo e não neles como um casal. Ele até confessa que quando a convidou para sair pela primeira vez, foi por motivos superficiais, como conseguir quebrá-la, mas agora ele realmente se preocupa com ela e quer um relacionamento real. Curiosa, Yukana pergunta o que mudou. Junichi responde honestamente, listando tudo o que ele ama nela, desde os menores hábitos até os maiores momentos que compartilharam. Essa sinceridade chega até ela. Ela manda ele se levantar e lembra que eles já estão juntos, então ele não precisa perguntar de novo. Com as coisas finalmente resolvidas, Yukana o convida para sair. Eles vão para casa se trocar primeiro, e quando se encontram novamente, Junichi reconhece a roupa dela como algo que ele escolheu uma vez.
Depois de elogiá-la, eles saem e acabam em um parque de diversões. Eles passam o tempo passeando e depois Yukana o arrasta até as cabines fotográficas para tirar fotos. Enquanto ele está distraído, ela desaparece. Procurando por ela, ele acidentalmente encontra um casal se beijando dentro de uma cabine. Aturdido, ele pede desculpas e desiste, apenas para ficar por perto, imaginando como seria com Yukana. De repente, ela aparece atrás dele, assustando-o. Então o puxa para outra cabine e o provoca, fazendo-o pensar que eles vão tirar uma foto se beijando. Mais tarde, enquanto eles observam as luzes da cidade, Yukana admite que, embora goste de sair com os amigos, ela sempre escolhe um encontro com ele em vez de um passeio em grupo. Então, na hora de se separar, ela o surpreende com um beijo rápido antes de sair correndo. Ela só diminui a velocidade quando tem certeza de que ele não pode vê-la, tocando os lábios em descrença com o que ela acabou de fazer. Na manhã seguinte, Junichi encontra Kashi no caminho para a escola e agradece por suas palavras depois de ajudá-lo a descobrir as coisas. Ela ignora, mas enquanto eles caminham juntos, Junichi de repente pergunta se ela transmite online, dizendo que ela o lembra de boa. Antes que ela possa se esquivar da pergunta, Nene se junta a eles e começa a provocar Junichi como de costume. Então Yukana aparece, cumprimentando sem jeito depois do beijo do outro dia. A tensão imediatamente chama a atenção do outro. Mas antes que eles possam perguntar que tipo de enredo foi desenvolvido, Yukana agarra a mão de Junichi e o puxa para a escola. Se você assistiu esse resumo do anime até o final, comente Gal Rizzler. É isso neste vídeo, deixa um like se você gostou. E se você quiser ver mais, assista a este vídeo na tela.